Barbieri explica por que o Nenê ficou até o final da partida. E olha, colocou expectativa aí também no Alex Teixeira, que pode ter um novo posicionamento no Vasco em relação ao que jogou no ano passado. Vamos trazer o Barbieri falando aqui. Vamos falar sobre GB e Ryan. Olha, eles podem ser a novidade de Emílio Faro nesta quinta-feira no jogo contra a equipe do Audax pelo Campeonato Carioca. E vou falar também de Pumita Rodrigues. Olha, parece que finalmente achamos um lateral, hein? Eu vou dar minha opinião sobre esse jogador. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, para você que deixa seu comentário, muito obrigado, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, eu sou o Léo, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. E olha, a gente vai falar muito de Vasco e River, mas vamos iniciar o vídeo falando de Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira tem Vasco e Audax e Vasco. O jogo, como eu já disse, tem transmissão da Band, do Band Esportes e do Deli App, né? O aplicativo que vem sendo o pay-per-view aí do Campeonato Carioca. O Vasco deve ter algumas novidades e uma delas é aquela que a torcida vem pedindo bastante, né? Dois jogadores que a torcida pede bastante. Ryan e GB treinaram com a equipe que está jogando o Carioca inicialmente e podem ser a novidade de Emílio Faro nos relacionados para o jogo contra a equipe do Audax. Hoje o Emílio Faro deve fazer mais um treino, pronto para saber aí quem vai para o jogo, né, contra a equipe do Audax. É uma grande possibilidade. Eles e mais 6 jogadores que estavam na Copinha foram integrados a esse elenco e podemos ter aí a GB e Ryan contra a equipe do Audax. E o Emílio Faro também pode mexer nessa equipe, que faltou um meio armador, né, nesse time. Mas enfim, nessa quinta-feira, o Vasco de Emílio Faro entra em campo pelo Campeonato Carioca e a expectativa é por GB e Ryan em campo. Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre o Pumita Rodrigues. Eu gostei do jogo do uruguaio, gostei muito, eu vou fazer minha análise sobre ele. Mas tenho que trazer aqui as falas do Barbieri. Barbieri falou bastante antes do jogo, né? Falou aquilo que eu disse aqui na nossa live. O Vasco tem que enfrentar time desse quilate mesmo do River Plate. Vi muita gente dizendo, vou enfrentar o River Plate para tomar uma peia. Não, tem que jogar com esse time para saber onde está errado. Talvez se a gente joga contra um time mais fraco, o Vasco ganha, a gente não ia ver as coisas que precisam, as deficiências que precisam ser sanadas. Aí a gente chegava no Campeonato Brasileiro jogando com o time, achando que o time está maravilhoso, o time chega no Campeonato Brasileiro e perde os jogos. Então tem que ter esses testes mesmo, contra times fortes. Concordo com o Barbieri, é aí que a gente consegue ver as deficiências da equipe. O Vasco precisa de um zagueiro, já falei, de um meia, mas o Barbieri falou sobre o Nenê. E a gente vai trazer aqui agora porque ele falou sobre o Nenê, falou sobre os jovens, falou sobre o jogo. E eu concordo muito com o que o Barbieri falou. Então, fica aí com a fala do Barbieri e daqui a pouco eu volto falando sobre Puma Rodrigues. Fala aí, Barbieri, por que o Nenê continuou até o fim do jogo? O que é que você achou dos jovens? E também o que você achou do jogo contra a equipe do River Plate. Fala aí, Barbieri. A gente tem alguns jogadores que pela primeira vez estão fazendo um jogo internacional, pela primeira vez estão enfrentando uma equipe desse nível. Isso tem um peso, faz parte do aprendizado deles, como faz da equipe, da formação de equipe. A situação do Nenê foi uma situação de decorrer do jogo. A expectativa é que a gente possa, quando o Alex estiver em condição, que o Alex não foi nem para o banco hoje, porque a gente ainda está aprimorando a parte física, o Alex entrar nessa posição do Nenê, tentar revezar com ele. Eu tinha dúvida como ele ia se comportar até o final, mas ele tentou, lutou, conseguiu sustentar relativamente bem. E voltando na questão do jogo de novo, eu acho que a gente criou um bom número de oportunidades, precisa ser mais eficiente, conseguiu sufocar a saída do River, conseguiu roubar muitas bolas na frente. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio, entenda que essa não é a versão final do Vasco, talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, né? E a gente saiu de uma situação de fazer alguns jogos treinos em casa para enfrentar um adversário que hoje é uma equipe muito mais pronta do que a gente. Então, nesse sentido, o resultado, claro que incomoda, mas não preocupa. Eu acho que durante o jogo a gente conseguiu mostrar comportamentos diferentes, a gente conseguiu ter muitas ações positivas.
O que determinou o resultado final, eu acho, na minha opinião, é a maturidade da equipe do River, em relação até ao número de finalizações parecidas. Então é isso, né? Há uma possibilidade, né? Ele pensa aí o Alex Teixeira como um cara para ser o substituto, para revezar com o Nenê e ser um cara para ser uma referência técnica. Mas eu ainda acho que o Vasco precisa de um 10. Eu não vejo ainda o próprio Alex Teixeira como esse cara, como esse armador. Mas enfim, vamos ver se vai funcionar e se o Alex Teixeira vai ter aí condições de jogar contra a equipe do Inter Miami. Inter Miami que hoje anunciou o Josef Martins, aquele mesmo que no ano passado foi especulado no Vasco, foi anunciado pelo Inter Miami, jogador que era do Atlanta United. Olha, e eu tenho que fazer algumas observações sobre esse jogo contra a equipe do River Plate. Primeiro, gostei bastante da atuação do Léo, já imaginava que o Léo seria da forma que vimos, foi um dos jogadores mais consistentes na zaga do Vasco. Só não tem um companheiro para ele ainda, né? Mas o cara conseguiu sair bem na saída de bola, foi bem também quando precisou chegar forte, chegou, quando precisou dar chutão, deu. Eu acho que o cara, quando não é craque, ele tem que fazer o simples. E foi o que o Léo fez no jogo contra a equipe do River. Mas outro jogador me chamou bastante atenção e eu tinha uma expectativa dele, pelo que eu já vi ele no Nacional, no Sub-20 também pela equipe do Uruguai, mas eu gostei bastante da atuação do Puma Rodrigues, Pumita Rodrigues. Perdeu um gol? Perdeu, mas chegou bastante, cara. Eu acho que faltou até entendimento do PEC ali para abrir o corredor para o Pumita passar. Acho que o Pumita foi muito bem, um cara bem agressivo no apoio. Só faltou chutar aquela bola ali pro chão, cara, que ele faria, né? Aquela bola que o Pedro Raul ajeita para ele. Se ele domina, ou ele chuta a bola para o chão, ele fazia aquele gol, porque foi uma bola em uma boa condição. Gostei também da chegada dele, onde ele cruza a bola para Nenê. Que cruzamento, né, cara? Infelizmente o Nenê pegou errado na bola, não conseguiu fazer o gol. Mas o Pumita Rodrigues me deu uma expectativa por ser um lateral ofensivo, um lateral que apoia muito bem, e na fase defensiva ele não foi tão mal assim como eu esperava. Chegou forte quando teve que chegar, precisou dar chutão, deu chutão. Foi um cara que mostrou que, olha, o Vasco finalmente achou um lateral. Óbvio que, como eu falei, não é o primeiro jogo da temporada, não dá para analisar que temos um bom time ou um ruim time, vai ter mais jogos ainda, mas eu gostei da atuação do Pumita. Para mim, foi um dos caras que mais me chamou a atenção. Jair também entrou muito bem, mas ainda achei que o Jair estava faltando um pouco de mobilidade ainda no meio de campo. Gostei. O Piton, acho que ficou meio na dúvida, né? Subo ou não subo, por causa da falta de proteção também. Mas é um jogador que defensivamente causa esses problemas. Mas eu gostei da partida do Vasco, dos reforços. Faltou o Ivan entrar, acho que o Ivan deve entrar contra a equipe do Inter Miami. Mas é isso. É o Vasco se formando como um time. Essa ideia de ter um time mais pressão alta vai funcionar a partir do momento que o Vasco tiver um time com mais poder físico. Acho que está faltando isso ao Vasco da Gama para poder ter um campeonato melhor. Mas enfim, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Estaremos trazendo mais informações do Vasco ao longo do dia também. Acompanhe a gente nas redes sociais. Você que gostou da nossa análise, que gostou do nosso vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí que eu ficarei muito grato. Compartilha bastante com os amigos vascaínos para mais pessoas conhecerem o nosso Comenta Léo Vascaíno. Muito obrigado pela audiência. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Mais tarde a gente volta. Amanhã tem Vasco e Audax e Vasco, mais um pré-jogo, mais um pós-jogo aqui com vocês. Enfim, é o Vasco jogando muito nessa semana. Sábado também tem Vasco às 9 horas da noite. Muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima e valeu!